O assunto de dinamização homeopática sempre me interessou. Em 1995, reuni numa apostila as aulas de metodologia científica que ministrei no 8º curso de formação em homeopatia, onde, diante da carência de entendimento sobre dinamização, pretensiosamente resolvi correr o risco de propor uma hipótese de dinamização recorrendo a conceitos de ressonância, sistema oscilador, efeito Doppler, mecânica quântica, etc. Agora, com a quarentena, devido à pandemia de julho de 2020, devido ao Covid-19, encontrei tempo para reler tudo e tentar fazer um resumo mais didático a seguir. Obrigado. A dinamização homeopática é uma hipótese. Formulação de uma hipótese para o fenômeno, por mim, Franklin Dário, CRM 7457, médico da UFP 83, homeopata pelo IHB de 88, em Recife, Pernambuco. Os tópicos serão 1. Introdução. 2. Hipótese primária. 3. Fundamentos. 4. A dinamização homeopática. 5. Anotações para estudos subsequentes. Introdução. Na homeopatia existe um mistério. Para as pessoas que facilmente se deixam fascinar pelo mistério, há uma imediata atração pela homeopatia. O ser humano é atraído pelas situações que desafiam seu entendimento, numa busca incessante por mais conhecimento. Quando há essa necessidade de mais conhecimento, se junta o avassalador instinto de sobrevivência face à opressão da doença, chegamos ao impulso que lança o homem na direção da conquista da saúde, na superação das limitações impostas pelo sofrimento. E, portanto, é destino do homem evoluir através dos meios que lhe permitam chegar a uma condição humana plena. Os temas abordados neste trabalho são resultados da síntese objetivada durante as aulas de metodologia científica do 8º curso de formação em homeopatia da Associação Homeopática Pernambucana, em Recife, durante os anos de 94 e 95. De acordo com os conceitos de sistema desenvolvidos em algumas das aulas, escolhemos denominar essa síntese de simples formulação de modelo de saída, 11 de setembro de 95, e durante a quarentena da pandemia Covid-19, julho de 2020, revisão e síntese. Citações. A homeopatia estabelece uma curiosa abordagem sobre o organismo humano, até então não pressentida pelos acadêmicos. A origem dos princípios homeopáticos remonta aos ensinamentos de Hipócrates, mas como sistema de tratamento totalmente estruturado, foi estabelecido pelo Dr. Samuel Hahnemann nos fins do século XVIII. Mesmo muito combatida pelo sistema médico da época, a homeopatia expandiu-se celeremente no século seguinte. Em países como os Estados Unidos, chegou a ser bem aceita, e por volta de 1900, 15% dos médicos eram homeopatas. Com a expansão da tecnologia médica no século XX, a homeopatia passou por um período de latência, uma vez que esse modelo tecnológico vem atingindo um ponto de exaustão, a homeopatia começa a ser redescoberta. Para a homeopatia, a enfermidade decorre de alterações num padrão de energia ou força vital
que seria o substrato dos fenômenos físicos, emocionais e mentais, sendo característicos para cada indivíduo. O objetivo da terapia homeopática, assim como da acupuntura, é ativar esses níveis de energia do paciente. A abordagem homeopática é puramente fenomenológica. A medicina chinesa possui um corpo teórico, já a homeopatia não possui uma teoria detalhada dos padrões de energia. Por isso mesmo tem havido atualmente uma tendência no sentido de se procurar fazer uma formulação hipotética teórica para esses fenômenos. Alguns relacionam a campos eletromagnéticos dos corpos, outros a canais iônicos e etc. Procura-se identificar um nível fundamental onde a doença tem origem. Fala-se em padrões de vibração, que devem ser específicos de cada indivíduo. Estímulos internos ou externos, denominados de noxas, afetam o nível de vibração do organismo e essas mudanças geram sintomas físicos, emocionais e mentais. Novamente, entre aspas. Quando o remédio é tomado, seu padrão de energia ressoa com o padrão de energia do paciente e, desse modo, induz o processo de cura. Mas o que ressoa exatamente e como essa ressonância é ocasionada, ainda não está bem compreendida. A essência de qualquer explicação científica para a terapia homeopática e a sua ausência é uma das razões porque continua sendo uma arte de curar sumamente controvertida. A referência desses textos, entre aspas, é do ponto de mutação de Fritjof Capra. Eis aí a turma do 8º curso de formação em homeopatia, 1995-96. Hipótese primária. O medicamento homeopático age por ressonância e seria também produzido por ressonância. Fundamentações. Primeira, um raio de luz vindo do Sol, ao se aproximar verticalmente do planeta e ao ser atraído por sua força gravitacional, sofre um aumento de frequência, ocorrendo um desvio para o azul na sua parte proximal e para o vermelho na parte distal. Fonte: Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking. Segundo, o efeito Doppler é o desvio para o azul e o vermelho da frequência de um objeto em movimento em relação aos referenciais. A fonte escolhida foi O Universo em Expansão na série Cosmos, de Carl Sagan. Fundamentação número 3. Ao nível subatômico, em decorrência do tamanho do átomo e das partículas tipo elétron e do núcleo, o que existe é espaço vazio, e a impenetrabilidade da matéria se deve à interação das forças eletromagnéticas. Portanto, o aspecto sólido dos objetos é uma ilusão do nosso nível de percepção. O que existe é a energia vibracional numa escala de vibração própria, que confere à realidade aspecto material. Como fonte, Albert Einstein. Fundamentação 4. Com a teoria das cordas, chega-se à conclusão que tudo no universo é vibração. Portanto, a relação entre pessoas e objetos, e entre estes, não é uma relação física do entendimento corriqueiro, mas uma relação entre vibrações. A física de partículas mostra que os prótons e nêutrons são constituídos por quarks, em torno de 100, classificados em férmions, bósons, hadrons, leptons, etc. As equações matemáticas dessas partículas ficaram mais elegantes
quando passaram a ser consideradas como cordas vibracionais, que depois foram sintetizadas na teoria M, onde trata de branas e bibranas. Fontes: O Universo Elegante, de Brian Greene, e O Universo numa Casca de Nós, de Stephen Hawking. Fonte recente: O Universo Conectado, de Nassim Haramein. Ali, a natureza do universo traduz-se com a matemática dos fractais. Fundamentação 5. Com a descoberta de Planck de que a emissão de energia no corpo negro e no universo acontece segundo uma função discreta e não uma função matemática analógica, através dos pacotes de energia chamados quantum, demonstrou-se que a catástrofe ultravioleta não acontecia. Permanece a observação de que a natureza prefere se desfazer de energia com aumento de frequência. Fonte: O Bion, A Quinta Força e Eu, da editora UFPE, ano 92, autor Marcos Suassunas, entre outros, de mecânica clássica e mecânica quântica. Observação: a constante de Planck, H, é igual a 6,624 vezes 1 sobre 10 a 17 eggs por segundo. Fundamentação 6. Se a percepção material é limitada, se em nível nano tudo são cordas que vibram, podemos intuir que cada ser, cada objeto, seria um sistema oscilador com uma frequência natural própria. Esses sistemas osciladores seriam o ambiente onde a interação harmônica permitiria a manifestação de ressonâncias. Escolhido como fonte o ponto de mutação de Fritjof-Capra. Fundamentação 7. Em teoria dos sistemas, uma propriedade inerente seria que todos os seus elementos constituintes em constante vibração tenderia a aumentar sua entropia, mas, em sua regulação, o sistema buscaria manter o seu equilíbrio interno ao criar um ritmo intrínseco, um timbre, que lhe confere uma identidade. Se esse ritmo fosse quebrado, o sistema se destroçaria, entrando em autodesorganização. Fonte: Teoria Geral dos Sistemas, Ludwig von Bertalanffy. Fundamentação 8. Ondas de maior potencial energético, maior frequência, tendem mais facilmente a modular ondas portadoras, transmitindo-lhes suas informações, seja em amplitude modulada, seja em frequência modulada. Fonte: Estudos de Eletrônica, do IUB. Essa modulação acrescentada estaria no orbital forçado, entre aspas, né? E numa modulação seguinte, quando for afetado o novo efeito Doppler, seria liberada com potencialização, uma vez que a natureza se desfaz de energia com aumento de frequência, sem fonte. Fundamentação 9. Outra diluições. Ocorreria um efeito paradoxal ao permitir que uma substância soluto transmitisse suas características com vantagem sobre o solvente. Durante a sucção vertical ocorreria o efeito Doppler igualmente no soluto e no solvente. Por exemplo, se houvesse na solução 3 moléculas de cloreto de sódio e 100 de água, teríamos, transmitindo suas qualidades de cloreto de sódio, 3 para 100, e transmitindo suas qualidades de água, 100 para 3. Estaria em vantagem a substância mais diluída. Fundamentações 10. Advertências sobre níveis de grandeza. 1.
De que tamanho é uma corda? Os estudiosos de mecânica quântica explicam que se aumentarmos um átomo até ficar do tamanho do sistema solar, uma corda ficaria do tamanho de uma árvore, relativamente. Item 2. Vamos considerar que ao fazer a dinamização manual, estaríamos movimentando o vidro verticalmente em um percurso de 50 centímetros. Seria o movimento do braço. Qual o significado disso? Um átomo de hidrogênio mede 53 picômetros. Um de oxigênio mede 60 picômetros. Um picômetro é igual a 1000 nanômetros, que por sua vez é igual a 1/milionésimo do micro. E o micro é igual a 1/milionésimo do milímetro. Então, 1 bilhão de picômetros é igual a 1 milímetro. Quantos átomos de oxigênios poderiam ser alinhados em 50 centímetros? Como exemplo, teríamos a conta 50 centímetros multiplicado por 10 milímetros, multiplicado por 1000 micrômetros, multiplicado por 1000 nanômetros, multiplicado por 1000 picômetros, dividido pelo tamanho do átomo, 60 picômetros, daria 8 bilhões e uma dízima de 333 milhões de átomos. Advertência número 5. Numa sucção vertical, ao deslocarmos o vidro por 50 centímetros, ou seja, ao deslocarmos uma corda que estivesse lá dentro, e está, seria como se estivéssemos movendo uma árvore por 8 bilhões de sistemas solares. Advertência número 6. A constante de Planck é H igual a 6,6207 multiplicado por 10 a menos 34 metros quadrados por quilograma por segundo. Observação número 7. 10 a menos 34 é equivalente a 100 a menos 17. Significa que uma dinamização centesimal hahnemanniana 17 já atingiu o nível dos pacotes de energia quantum que se relacionam com os níveis mais finos em que ocorrem os eventos no universo. Vamos agora à hipótese da dinamização homeopática. Está aí os gráficos com as senoides das modulações que ocorrem de uma onda de maior frequência sobre uma menor. No primeiro caso, de amplitude modulada, onda A mais onda B igual a onda C, AM. E embaixo, onda A mais onda B igual a FM, que é a onda C, frequência modulada. As sucções e a dinamização. Ao ser agitado, o conteúdo do, entre aspas, tubo de ensaio, com o soluto e o solvente, a solução, portanto, sabe-se a nível químico que ali se encontram moléculas e átomos. Mas transcendendo para o nível nano, portanto nível quântico, sabe-se que ali encontram-se partículas tipo quarks. E neste caso, considera-se que estão sendo agitadas cordas vibracionais.
Então, o que estaria acontecendo? Na sequência de figuras a seguir, procurou-se, como recurso didático, representar partículas como cordas, uma ao lado da outra, em deslocamento vertical e ortogonal. Quando elas percorrem o espaço curvo, o que seria a atração da gravidade, estariam sofrendo aumento de frequência e um inerente efeito Doppler. Ou seja, para trás a onda se alargou, baixou a frequência, e à frente a onda está acelerando, sofrendo aumento de frequência. Cada partícula da solução estaria sofrendo um idêntico comportamento. Daí o gráfico. Aqui o tubo de ensaio, com a lupa para observar lá dentro. Aqui as cordas todas no movimento vertical, ortogonal ao espaço curvo gravitacional do planeta. Aqui o efeito Doppler que cada um estaria sofrendo com os aumentos de frequência na parte proximal e abaixamento de frequência na parte distal. O mesmo estaria ocorrendo com as partículas seguintes, 2, 3, 4, até a enésima partícula. Se for isso que estiver acontecendo, poderemos considerar numa sequência de eventos bem elucidativos o seguinte: os polos de cada partícula com aceleração de frequência iriam modular os polos com abaixamento de frequência, principalmente no momento do impacto embaixo, quando as partículas se aproximariam, transmitindo as características, que seria o timbre, de cada substância para as substâncias no entorno, uma espécie de impregnação energética, onde a vibração, ou seja, o timbre incutido, ocuparia uma espécie de orbital forçado, entre aspas, com tendência a passar essa característica na próxima oferta de efeito Doppler, ou seja, na próxima diluição. Desse ponto de vista, o raciocínio subsequente mostraria como as diluições estariam sendo imprescindíveis, isto é, como condição necessária para a ocorrência desse fenômeno. Aí estaria a modulação, a substância 1 sobre A2, a curva de modulação da onda A mais B igual à onda C. Para entendermos a importância das diluições, vamos imaginar algumas situações prévias. Situação 1. Uma sucção só com água, seu remédio. Situação em que estaríamos agitando somente uma substância, o solvente, sem que houvesse dentro do frasco o remédio. Por exemplo, somente água. Quando todas as suas partículas, ao receber o efeito Doppler, trocassem modulações de frequência, apenas transmitiria o timbre de água para água. Nada aconteceria desse ponto de vista. Situações 2, em que tivéssemos água e acrescentássemos um remédio, por exemplo, cloreto de sódio. Poderia ser 100 partículas de água e apenas 3 de cloreto de sódio, por exemplo. Ambas substâncias sofreriam o efeito Doppler e transmitiriam os seus timbres da mesma forma. As 100 partículas de água transmitiriam para si e para 3 de cloreto de sódio, enquanto que as 3 partículas de cloreto de sódio transmitiriam para si e para as 100 de água. A pergunta é, nessa transmissão de características, quem sairia prevalecendo na transferência de características? Aí ocorreria um paradoxo,
Ganharia quem fosse a mais diluída, ou seja, a menor. Situação 4. A diluição progressiva iria selecionar e tornar mais nítido o sinal do timbre inicial, a partir da substância original, considerando-se que a cada diluição, ou seja, a cada transmissão de energia com a oferta de novo efeito Doppler, haveria um aumento de frequência a cada vez que na natureza a matéria se desfaz de energia. Conceito de timbre. Um sinônimo de sistema oscilador, que é a base, o teatro onde ocorrem ressonâncias, um sinônimo é caixa de ressonância. No violão, a estrutura oca é uma caixa de ressonância, cujo som identifica o instrumento musical. Cada instrumento musical tem o seu timbre. Mais um exemplo. Seriam as cavidades ósseas, seios maxilares, frontais, esfenoetimoidais, mastoidais, etc., da face e do crânio de um indivíduo. É a conformação dessa caixa de ressonância que proporciona o timbre e faz com que cada pessoa tenha uma voz única. Por mais que emita um som grave ou agudo, ou amplificado em um alto-falante, o timbre sempre identificará a pessoa. Fazendo uma analogia, assim como é em cima e embaixo, é possível que as variações de frequência de uma substância durante o efeito Doppler, durante as sucções, mantenha o timbre de cada substância. Obrigado. E aí uma referência para finalizar sobre Samuel Hahnemann, com seus 4 princípios da homeopatia. Similia similibus curentum, dose mínima, unitas remédio, experiência em omnis sano. Esse estudo da sucção, da dinamização do remédio homeopático, com doses diluídas, decorre do princípio de doses mínimas. Obrigado. Alguns levantamentos de estudos técnicos relacionados ao assunto de ressonância. Conceitos de variáveis inerentes, pontos de ressonância, teoria geral dos sistemas cá embaixo. K0 é a frequência natural do sistema. Sistema osciladores, equações de ressonância, ressonância em várias especialidades de conhecimento, tipo elétrica, química, matemática, musical. Obrigado.